Conexão Ciência. Bem-vindos a mais um episódio sobre a tabela periódica. Hoje vamos abordar um tema crucial para educadores e estudantes. Quais são os maiores desafios ao ensinar a tabela periódica? Para isso, contamos com a participação do professor Jailson Rodrigo Pacheco. Quando se fala nas dificuldades de ensinar a tabela periódica na sala de aula, muitas vezes os professores e muitos estudantes estão preocupados com a localização do elemento. Então, saber quais são os elementos que pertencem à família dos gases nobres. Sabe lá, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio e agora o ganécio, que é o elemento 118. Então, saber a posição desse elemento é muito mais importante, às vezes, na sala de aula, do que saber as propriedades. E isso inverte toda a lógica do qual a tabela periódica foi construída. Então, assim, para mim é mais importante os estudantes saberem que os elementos gases nobres foram descobertos a partir do fato de que eles não reagem com os outros elementos. Então, a gente faz certas reações químicas para extrair os gases da atmosfera e aquilo que não reage, o que sobra, são os gases nobres. Então você vai encontrar o hélio, o neônio, o argônio em grande quantidade na atmosfera e extraindo, então se extrai o argônio, aí extrai o neônio, extrai o hélio, aí vai sobrar ainda algum gás que não reagiu e você vai ver o criptônio. Aí tem gases que não reagiram, você vai ver o xenônio, por exemplo, e assim vai. Então é mais importante saber as propriedades dos elementos do que efetivamente a posição, ou saber, por exemplo, que todos os elementos da família do carbono têm 4 elétrons na sua camada de valência. Essa informação dos elétrons na camada de valência, ou da posição, saber que, por exemplo, o ferro tem número atômico 26, não é uma informação importante para o estudante no seu dia a dia, ou para o profissional da ciência que vai trabalhar lá futuramente, né? Eu vou ser um profissional da ciência, eu vou ter uma tabela lá estampada na parede e eu preciso das informações do tungstênio, eu vou lá e vejo, o tungstênio está lá, ele tem número atômico 74, ele tem massa 183,84, o símbolo químico dele é W, e aí vai. Então, é mais fácil eu saber associar as propriedades do que saber efetivamente a posição ou decorar o número atômico, decorar o número de elétrons na camada de valência, por exemplo, como é feito na escola hoje. Então, o grande desafio é entender as propriedades dos elementos e eu gosto muito, quando eu estava em sala de aula, de trabalhar com essas curiosidades. Então, discutir, por exemplo, por que o galho tem esse nome galho, né? Ou por que o estanho tem esse nome estanho, né? Ou por que o símbolo do chumbo é Pb, né? O chumbo começa com a letra C, mas o símbolo químico começa com P. Então, ter essas curiosidades. Eu gosto muito de um livro chamado A Colher que Desaparece e Outras Histórias Reais de Loucura, Amor e Morte a partir dos elementos químicos. Então, A Colher que Desaparece, por exemplo, é um experimento clássico da química em que é feita uma colher do elemento químico galho. O galho, ele é um elemento que tem baixo ponto de fusão, né? Então ele, apesar de ser sólido, ele passa para o estado líquido a uma temperatura de mais ou menos 29 graus Celsius, e aí nessa passagem para o estado líquido, então se você faz uma colher com sólido, quando você vai mexer o chá que está acima de 40 graus, né? O metal passa para o estado líquido e você desaparece a colher. Então, o livro conta essas histórias. Ele tem, por exemplo, uma das histórias que eu mais gosto é a história da Alice no País das Maravilhas, né? Por que o chapeleiro maluco tem esse nome, chapeleiro maluco? Então, se usava o elemento químico mercúrio, que causa loucura, para curtir o couro, ou seja, para separar o couro do animal da carne que sobra, e aí poder usar esse couro para fazer casacos e chapéus, né? Só que
se não for bem limpo depois desse processo de curtir o couro, acabam restando resíduos de chumbo. Então pense um chapéu feito com mercúrio, feito com couro que foi curtido com mercúrio, ele vai conter resíduos de mercúrio, coloca na cabeça e a pessoa vai respirar esse gás de mercúrio. O mercúrio ataca o sistema nervoso central, provoca a loucura, e aí vem uma doença chamada mal de Minamata, que hoje é chamada desse nome, né, mal de Minamata, em função da contaminação de mercúrio na Baía de Minamata. Então os peixes estavam contaminados com mercúrio, os gatos comiam esses peixes contaminados e ficavam loucos, né? Então provocava demência e eles se atiravam na baía se afogando. Então a doença foi relatada depois e se descobriu então que era comum entre pessoas que usavam chapéus feitos a partir de couro de animais que eram curtidos com mercúrio. Então, o chapeleiro maluco, ele é maluco porque ele respirava gases de mercúrio. E aí tem muitas histórias que a gente poderia contar e eu poderia ficar aqui fazendo, não só a partir dos elementos que o Sun Kem destaca no livro dele, da colher que desaparece, mas eu poderia contar aqui e ficar uma história para cada elemento, ou mais de uma história para cada elemento. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do químico italiano chamado Primo Levi, ele tem um livro chamado A Tabela Periódica. E nesse livro ele foi escrito a partir das experiências que ele teve quando ele esteve em Auschwitz e como a tabela periódica esteve presente na sua vida. Então o fato de ele ser químico, ele conseguia isolar o elemento sério, por exemplo. O sério é usado em isqueiros, e você produzir fogo numa época de escassez vai te garantir, por exemplo, a sobrevivência no caso de Auschwitz. Então ele conseguia preparar pedras de sério que eram usados pelos soldados alemães, e isso fez com que ele não fosse levado para a câmara de gás em Auschwitz. Tem muitas histórias, muitas coisas que os alunos desconhecem sobre a história da tabela periódica. Isso, antigamente, era uma parte que a gente chamava de química descritiva, que hoje não é tão comum, porque em função da forma como o vestibular determina o currículo das escolas, esse conteúdo acabou sendo deixado de lado. E muita gente, claro, vai associar e vai discutir com a ideia de que química descritiva é uma química muito de decorar, de saber uma história e uma propriedade para cada um dos elementos, que acaba não sendo factível dentro do período que nós temos aí de 3 anos de ensino médio. No próximo episódio, discutiremos o futuro da tabela periódica, novos elementos a serem descobertos e possíveis reorganizações. Fiquem ligados! Conexão Ciência.